Em tempos de crise, os bons exemplos não só inspiram, como colaboram para que superemos as adversidades em diversas áreas da sociedade. Nós aqui da Gol temos ótimos exemplos de pessoas que trabalham para que possamos seguir em frente e pensamos, por que não dividir o conhecimento, as histórias e o trabalho dessas pessoas tão inspiradoras? Assim surgiu o Papo Gol, um podcast sobre o momento que vivemos, contado por pessoas que estão na linha de frente. Nosso encontro quinzenal trará o impacto da pandemia nas nossas vidas, sob a perspectiva dos nossos profissionais, em conversas exclusivas com nomes renomados do mercado. Então você já sabe, a cada 15 dias, coloque a poltrona em posição vertical e afivele os cintos, porque as portas estão em automático e estamos prontos para decolar. Sejam bem-vindos! Olá, eu sou Carolina Trancucci, diretora de Produtos, Experiência e Relacionamento com o Cliente da Gol. E hoje recebo Marcelo Taz, apresentador de TV, comentarista, professor de comunicação e inovação e um nome muito familiarizado com o jornalismo no Brasil e no mundo. Com um currículo desses, o assunto não poderia ser outro: as fake news e o seu impacto no dia a dia de empresários, políticos, artistas e também do cidadão comum. Existe uma maneira de combatê-las e de frear a sua disseminação? E mais, é possível vislumbrar um mundo livre das notícias falsas no futuro? Marcelo, seja bem-vindo e muito obrigada pela presença no Papo Gol. Eu que agradeço, Carolina. Nesses tempos de pandemia, somos bombardeados por informações vindas de todos os lados, muitas vezes sem termos tempo de checar a veracidade desses conteúdos. Um exemplo disso é o meu setor, a aviação comercial, que por ser repleto de detalhes, regras e procedimentos de segurança, é um dos segmentos que também sofre com notícias falsas ou mesmo com a falta de conhecimento técnico sobre determinado tema. Qual o impacto das notícias falsas e quais as dicas para filtrarmos o que é verdadeiro e o que é falso? Legal, Carol. Foi ótimo você falar dos pilotos de aviação, porque é importante entendermos, assim, todos nós lidamos com informação e cada um de nós deve ter um coeficiente de segurança quando lida. Um piloto, por exemplo, ele tem que ter um coeficiente de segurança muito alto para checar as informações, para fazer um voo seguro, uma rota, uma mudança de rota, né? Então ele está equipado com um coeficiente de segurança treinado desde pequeno, desde quando ele resolve ser piloto, né? E ele procura levar isso o tempo todo, né? Durante a sua vida profissional. Agora, nós, mortais, nós que estamos na Terra, estamos sendo transformados de uma maneira muito robusta, especialmente nós comunicadores. Então, nós trafegamos informação já há muito tempo, né, na história humana, só que agora a gente vive uma era muito acelerada, onde não apenas jornalistas, comunicadores, professores produzem a informação e espalham a informação, que é muito importante, mas todos nós, todo mundo tem responsabilidade. Só que estamos no começo do joguinho, sabe? Estamos talvez na fase 1 ou 2, na melhor das hipóteses. Então, nesse jogo é que nós produzimos informação, às vezes, com baixo coeficiente de segurança quanto à veracidade dela e, principalmente, mais do que produzir, nós espalhamos. A maior parte das fake news, é bom lembrar, não são notícias falsas que foram criadas, mas são notícias falsas criadas espalhadas. Alguém cria a notícia falsa, mas o estrago maior, vamos dizer assim, é causado por quem espalha. Ou seja, cada um de nós pode ser essa pessoa. Com certeza. E as fake news, elas têm o poder de destruir a imagem de quem não está preparado para combatê-las, como empresas que, nesses tempos instáveis que nós estamos vivendo agora, acabam não usando de transparência para comunicar propósito, valores, falar sobre conduta, até sobre a própria situação financeira. Você acha que tem algo que essas companhias elas podem fazer para correr atrás desse tempo perdido? Tem muita coisa a ser feita, né? E é bom a gente entender que uma empresa é como se fosse assim, um corpo humano. Ela tem as suas qualidades, ela tem as suas características, o seu caráter, né?
Então, ela depende muito de como ela se desenvolveu, a cultura da empresa, né, relacionada a isso, relacionada à ética em relação às informações, à transparência, né, ao contato com que esse assunto é discutido internamente, né? Muitas empresas, este assunto até pouco tempo atrás era um assunto assim evitado, sabe? Então, quanto mais a gente conversa sobre isso internamente e externamente, como nós estamos fazendo agora, é melhor para a saúde dessa empresa, é melhor, não adianta uma empresa falar, eu sou transparente, não adianta, sabe? Não existe transparência por decreto, sabe? A transparência é uma característica humana que tem que ser cultivada, sabe? E aí toda a empresa, o corpo inteiro, né, de funcionários daquela empresa vai entender que realmente a coisa é para valer, que não é só aquelas coisas lindas que as empresas gostam de escrever na parede, né, no hall de entrada, mas é algo que se pratica. E hoje é crucial praticar a transparência, porque não é opcional mais. Na era digital, não é opcional você ser transparente. Você vai ser transparente mesmo que você não queira. Quer dizer, as coisas vão aparecer, coisas que você eventualmente tenta esconder, né, processos internos ou críticas que você não assimilou e principalmente erros, sabe, Carol? Eu acho que é uma grande oportunidade que nós temos hoje das empresas serem ajudadas pelos seus clientes, né? E aí quando elas erram, a primeira coisa que elas têm que fazer rapidamente, com agilidade, elas têm que reconhecer o erro, dizer o que fez em relação àquele erro e não se esqueça, agradecer quem apontou o erro. Então, o erro é uma forma de você melhorar o que você entrega, é melhorar o seu produto. E há muito pouco tempo atrás, o erro era jogado debaixo do tapete, né? E isso podia ficar debaixo do tapete porque o consumidor não tinha meios, né, de expor aquele seu descontentamento em relação a um produto ou um serviço. Muito bacana você falar disso, Marcelo, porque a gente enxerga que na crise, né, esse momento que a gente está vivendo agora, o consumidor ele está super mais aberto para entender e até apoiar as mudanças que as empresas precisam fazer e que foram muitas, né? Na aviação a gente vê quantos desafios, quantas mudanças, quantas medidas que precisaram ser tomadas de forma super rápida para a gente poder preservar o negócio, para poder colaborar com a sociedade, né? Nesse sentido, você acha que as empresas sendo mais participativas, tendo uma postura mais próxima com o consumidor, isso ajuda a combater notícias falsas que possam ser trazidas, faladas, né, ou divulgadas sobre essas marcas? Eu não tenho dúvida, sabe, que é assim que se consegue. E o nome disso, o nome do assunto é engajamento. Quando você está engajado com quem você atende, mesmo que você erre e pise na bola, o que é natural em qualquer atividade profissional, você sendo sincero e transparente, você vai ter mais agilidade para dizer o que aconteceu e vai ter mais agentes de comunicação, que são as pessoas que estão engajadas com você. E aí é bom a gente trazer aquela palavrinha que os palestrantes amam e que a gente tem que entender com muita profundidade, que é confiança. A relação hoje do marketing, a relação de comunicação das empresas com seus clientes se faz através de confiança, sabe? E não adianta, ainda bem, você ficar tentando enganar com falsas promessas, com falsas soluções de problemas, né? Você tem vários sites, vários clusters hoje de pessoas que expõem as reclamações, você tem ranking, você é ranqueado, qual é a empresa que melhor atendeu, qual é a empresa que as pessoas mais gostam de trabalhar. Hoje o consumidor está muito consciente disso, sabe? E a razão é simples, com um clique ele descobre qual é a passagem mais barata, mais cara, qual é o voo que interessa melhor, onde ele foi melhor tratado, mesmo que a passagem possa ser eventualmente um pouco mais cara. Quer dizer, a escolha foi muito para a mão desse cara. Acho muito positivo isso para as empresas, porque nesse jogo elas podem agora medir
como que elas querem se posicionar, né? Olha, eu sou uma empresa que vou oferecer um voo sem comida a bordo, mas você vai pagar menos. Ou eu vou cobrar isso, mas não vou cobrar aquilo. Ou seja, o nome do jogo continua sendo aquele, transparência, para gerar uma relação de confiança, engajamento, e assim você criou uma rede, né? Eu costumo dizer muito por aí, qualquer empresa hoje é uma empresa de comunicação. Aliás, isso que nós estamos fazendo aqui é um produto de comunicação. Acho bárbaro, por isso que eu gosto de atender esses convites quando eu posso, porque todas as empresas hoje têm que produzir a sua própria comunicação para engajar o seu consumidor com transparência, assim, papo reto, entendeu? Esse é o nome do jogo, sabe? É muito bacana isso, você ser transparente para que o cara que está do outro lado adquira confiança em você. Não vai ser de primeira nem de segunda, ele vai ter que ser uma coisa contínua e depois, enfim, ele pode ser um agente que multiplica as coisas que você passa para ele, se fizer sentido para ele. E a tecnologia, né, nesse período agora de crise, quando a gente olha engajamento de marca, engajamento com o cliente, como se comunicar, tem feito a diferença. E ela também traz um desafio para as empresas, porque a notícia, a informação chega de uma forma muito mais rápida, né, na mão do consumidor. E a gente também tem muitas pessoas que não são nativas desse mundo online, que começam a ter acesso rapidamente a esse tipo de informação. Você tem alguma dica para dar pra gente? Como é que você acha que precisa ser, o cuidado que essas pessoas precisam tomar para elas não consumirem informações que são falsas, né? E até, se você puder comentar um pouquinho sobre o próprio papel dos veículos de comunicação e das redes sociais nessa questão. Para quem não é nativo digital, Carol, eu tenho uma dica: façam filhos. É muito importante essa dica, porque é a única forma, ou é a forma mais eficiente que eu poderia sugerir de você aprender essa nova vida, né? E eu segui muito à risca esse meu conselho. Eu tenho muitos filhos, eu tenho 3 filhos de idades diferentes e eu aprendo muito com eles, de verdade. Hoje mesmo, eu tive uma aula de TikTok com a Clarice, a minha filha de 14 anos, que é uma plataforma fantástica, que todo pai precisa conhecer, né? Quem tem filho aí até 13, 14 anos, inevitavelmente ele está no TikTok e já é outra linguagem, mesmo para quem está imerso na comunicação digital, como eu estou, enfim, há 30 anos. Agora, é muito legal, ao mesmo tempo, entender que não é uma coisa geracional o problema com fake news. Quer dizer, mesmo nativos digitais tem muitos problemas com fake news, sabe? Então, a palavra-chave é discernimento. E discernimento é uma coisa que pode ser aprendida inclusive deste encontro geracional, sabe? Quem tem mais experiência de vida vai poder colaborar falando com essa garotada que conhece bastante essas novas linguagens e a garotada vai poder também nos ensinar, né? Vai poder nos introduzir a muitas ferramentas legais, inclusive de checagem de fatos, de produção de imagens, sabe? Então, quando você conhece, por exemplo, um aplicativo que cria realidades falsas, como no TikTok tem vários, né? Não é falso, mas enfim, cenários, você cria cenários facilmente com um clique, você cria o fundo verde, você pode se colocar em qualquer lugar. Quando você conhece essas ferramentas, você vai entendendo o vocabulário dessa era que nós vivemos e o quanto que é fácil criar uma ilusão de uma propaganda ou de uma notícia ou de alguém que aparece falando alguma coisa e ele está sendo dublado, por exemplo, sabe? Tudo isso é treinamento de discernimento e é isso que eu estou sugerindo aqui, assim, esse encontro geracional, essa conversa sobre isso, né? Essa enrascada que nós estamos, com a produção tão grande de conteúdo de baixa qualidade, ela só é resolvida com essa educação colaborativa, né? Você conversando em casa, com a tia, com o tio, com os filhos, os netos. É muito legal aprender junto com pessoas que você tem uma relação de confiança, olha a palavrinha aí de novo, né? E uma outra dica é você também tomar cuidado com os lugares que você vive
confortavelmente confiando em tudo que se diz. Eu estou falando principalmente aqui de grupos de WhatsApp, onde você acaba entrando em grupos dos colegas de escola, das pessoas que têm o mesmo pensamento político, ou do time de futebol, ou da empresa, ou da quarta série, você entendeu? Você vai se nuclearizando em grupos que pensam parecido, que têm o mesmo viés, e aí é outra palavra que eu venho estudando bastante, quer dizer, se você não tiver consciência que existe um viés nesses grupos que você participa, a tendência de quando você recebe um link ou uma notícia absurda e você não questionar, é muito grande, porque você está dentro de uma bolha de confiança, você está dentro de um núcleo onde apareceu ali, você fala, opa, é a minha tia que falou, então isso é verdade. E muitas vezes, inclusive as pesquisas apontam que o maior núcleo de criação de fake news e espalhamento de fake news é o núcleo do WhatsApp da família, porque é um lugar que você confia, obviamente, entendeu? E muitas vezes algum membro da família não teve o cuidado de checar a fonte de uma notícia que ele colocou lá no grupo. E aí é contaminação. A gente aprendeu, estamos aprendendo agora duramente no Covid, né? Contaminação é exponencial. Um passa para o outro, pum! É muito rápido, né? O espalhamento de uma notícia falsa causa muito estrago, ela é descoberta em algum momento, obviamente, porque a notícia falsa ela se espalha rápido, mas ela é desmentida rápido, só que às vezes em 24 horas o estrago que ela causou não tem como mais voltar atrás. Você falou de conscientização, né? De ter mais essa consciência do coletivo. Quando a gente pensa em notícia falsa, em compartilhamento de conteúdo, isso acho que faz muito a diferença, né? Quando a gente vai dividir com alguém que a gente gosta, e o seu comentário sobre o grupo de família do WhatsApp é perfeito, porque isso pode ter um efeito super nocivo. Você acha que o Brasil, ele já tá criando, né? O brasileiro já tá criando uma consciência sobre esse efeito maior, e a pandemia tá ajudando, né? Esse momento que todo mundo tá em casa ali, até um pouco inseguro do que consumir de informação, será que isso já vai trazer um pouco mais de empatia daqui pra frente? Nós estamos aprendendo no tranco, como todo o resto do mundo. E aprender no tranco é um método também. Não é o ideal, não é o método mais, digamos, confortável, né? Você mete o dedão numa pedra, às vezes, para aprender que você não deve fazer com o outro com o que fizeram com você. Então, quando você recebe uma fake news, alguém inventa algo sobre você mesmo, é um sofrimento terrível, né? É uma coisa bastante nociva para tudo, para a vida interna, né? Para a vida emocional, às vezes até para a vida profissional, né? Isso pode te prejudicar no trabalho e tudo mais. Mas quando você sofre um tipo de coisa assim, fica mais fácil de você aprender que aquilo não é legal de fazer com o outro. Então, o que nós vivemos hoje nessa pandemia é muito isso. Pessoas que afirmam categoricamente uma coisa: pelo meu histórico de atleta, eu não vou pegar Covid. Se eu pegar, não vai acontecer nada. E aí acontece o contrário. Então, nós precisamos ter responsabilidade quando a gente afirma algo hoje, porque a informação está disponível. Só os irresponsáveis é que não vão atrás dela e para checar, para entender e até para entrar no debate quando você não concorda com uma informação, tá bom? Porque para mim uma das belezas da era que nós vivemos é a liberdade de poder debater. O que não é legal é quando acontece uma corrente preponderante que tenta à força, às vezes de fake news, às vezes de robôs, que é outro fenômeno também da era que a gente vive, nas redes sociais, a, digamos, direcionar uma informação. Isso está acontecendo bastante, mas as pessoas também estão ficando mais atentas a isso. E as plataformas, que é a sua pergunta, é muito importante esse ponto da sua pergunta, finalmente as plataformas estão assumindo a responsabilidade, que é delas mesmas. Há algum tempo atrás, Facebook, Twitter, Google, eles não se colocavam como responsáveis pelo conteúdo. Eles falavam, não, nós somos só ferramentas. Não, existe ali um trânsito, né, de conteúdo. Eles são veículos de conteúdo.
né? Eles têm que ter responsabilidade sobre isso, né? Os crimes que são cometidos ali e que ferem as leis dos países são crimes. Não é porque ele aconteceu num ambiente virtual que ele não é crime. Então, felizmente, as próprias plataformas estão assumindo essa responsabilidade. A gente está vendo aí notícias recentes, né? Muitas páginas de pessoas de ideologia política que distorciam a informação estão sendo tiradas do ar. Às vezes o tweet de presidentes, né, de autoridades, como aconteceu com o Trump, né, ele recebe um selinho que essa informação aqui não é verificada, essa informação deve ser verificada. Ou seja, eu quero acreditar que nós estamos indo, digamos, para uma outra fase desse joguinho, e é bom dar o crédito, graças à Europa, a União Europeia foi quem começou a questionar tudo isso e colaborou muito para que o debate tivesse mais qualidade, para que a gente pudesse estar conversando aqui e isso não ser assim, uma agressão ao partido A, B ou C, porque estamos todos no mesmo barco, sabe? A melhora da qualidade do debate político, ela favorece a qualquer tipo de ideologia. Perfeito. E você acha que se uma pessoa tem acesso a uma notícia falsa, chegou uma fake news na mão, você identificou que é uma fake news, o que ele deve fazer e como se prevenir, né, no sentido de buscar informação ali numa fonte mais segura? Eu vejo muito na aviação, sai tanta informação por aí e as pessoas às vezes não têm o cuidado de ir ao site da companhia para ter certeza daquele procedimento ou daquela mudança de uma regra ou outra. O que você tem de dica, né? E o que você deixa pra gente como uma mensagem do que fazer? Primeira coisa, quando você for estimulado pelo seu fígado a responder alguma coisa, não responda imediatamente, porque o fígado não tem bom senso. Ou seja, quando você ficar com ódio, quando você ficar assim querendo destruir uma pessoa por conta da opinião dela, ou mesmo quando você receber uma mensagem que possa destruir a reputação de alguém ou de uma empresa, cheque a fonte dessa informação antes de fazer qualquer coisa. Então, não espalhar a notícia falsa é o primeiro passo importante que cada um de nós tem que combinar. Não vamos espalhar. Então, receber uma notícia, essa notícia pode te prejudicar, quer dizer, é uma coisa que te deixou indignado? Ok. Próximo passo é o quê? Checar a fonte da notícia. Você sugeriu, se isso chegou através de uma empresa, de um site, de uma companhia, como você falou, vai até o site da companhia, ou se não quiser confiar na companhia, busque 3 veículos ou 2 veículos que você confie, né, de jornalismo, né? Veja lá, porque vai estar. As notícias espalham muito rapidamente. Então, antes de espalhar uma coisa que te deixou assim doido da vida, sabe? E que pode não ser verdade, respire, sabe? Procure entender primeiro por que aquilo te deixou daquele jeito e depois, se você quiser levar para frente a coisa, antes de passar para o grupo da família de WhatsApp, cheque a fonte. Se você ficar em dúvida da fonte, procure outras, é muito simples, é um clique, você já vai melhorar a qualidade daquela informação que você tem, sabe? É um trabalho que para mim tem muito a ver, nessa pandemia eu virei jardineiro profissional, sabe, Carol? Eu fiz um canteiro aqui na minha casa que está produzindo espinafres, alfaces, agrião, sabe? Até couve agora está produzindo. E quando você é um jardineiro, você tem que cuidar das ervas daninhas, você tem que olhar todo dia se aquilo está indo bem, sabe? A mesma coisa acontece com o nosso ecossistema de informação. Você tem que olhar, peraí, essas minhas fontes estão boas? Essa água que eu estou usando para adubar aqui a minha hortinha é de boa qualidade? Porque muitas vezes você fica viciado em alguns adubos ou em alguns remédios tóxicos, você entendeu? E aquilo te leva, os algoritmos mesmos, te levam para outras coisas e vai piorando. Você vai entrando, daqui a pouco o sono começa a ficar ruim, você começa a brigar com os amigos. Tudo isso, eu tô brincando aqui, mas é sério, assim, a gente vive numa sopa de algoritmos. Se você se deixar levar por espirais negativistas, pessoas que ficam o dia inteiro inventando loucuras e criando casos e tudo mais, você vai ficar assim. Você entendeu? Você vai ficar desse jeito. Então, cuide da sua horta, da sua comunicação
e isso vai melhorar muito, principalmente a sua saúde mental, e eu tenho certeza a sua relação com as pessoas ao seu redor. Marcelo, que bate-papo bacana. Muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Eu adorei essa conversa, uma oportunidade super incrível, e acho que fica aqui uma lição para todos nós, né? Combater as notícias falsas, né? Esse combate da fake news, ela é responsabilidade de cada um de nós, e eu tenho certeza que os cidadãos cada vez mais informados e mais conscientes, a gente vai ter um Brasil que vai ser muito melhor na divulgação, na conversa, no convívio e na troca, que esse é o mais bacana de tudo. Muito obrigada. Eu que agradeço, Carol. Eu tenho certeza disso. A gente tem a chance, usando todas essas ferramentas, de fazer o que importa. Um país mais livre, mais justo, mais próspero e com oportunidades iguais para todos. Muito obrigado. Esse foi o 4º episódio do Papo Gol, o podcast da Gol sobre o momento que vivemos, contado pelos nossos funcionários. Quer mandar perguntas, dúvidas ou sugestões para o nosso programa? Então siga os nossos canais nas redes sociais. Obrigado e até o próximo episódio.